Há algo nos bastidores do circo que o público nunca vê. Entre risos pintados e aplausos frenéticos, existe um silêncio que grita, histórias que ficaram presas sob a lona e que agora você vai ouvir. Eu sou Elpidio Veritas e hoje trago até você relatos sombrios de pessoas que viveram debaixo do brilho do picadeiro, mas encontraram algo muito além do espetáculo. Meu nome é Henrique Gabriel e quando eu tinha entre 10 e 12 anos, trabalhava em um circo pequeno, desses que percorrem cidades do interior. Meu número era de malabarismo e mesmo sendo só uma criança, eu fazia isso todos os dias como se minha vida dependesse disso. Talvez dependesse mesmo. O pagamento era pouco, mas para mim bastava. Na época, o que mais me deixava feliz era comprar jogos de PS2 com o dinheiro. Só que certa noite, o palhaço que era meu patrão disse que não me pagaria naquele dia, que só no outro. Só que eu precisava do dinheiro naquela noite. E ele sabia disso. Foi então que eu, impulsivo e infantil, tive uma ideia desesperada. Ameacei. Disse que se ele não me pagasse, eu subiria numa das estruturas do circo e me jogaria. Gritei que ele seria o culpado. Eu queria assustá-lo. Só isso. Corri e me escondi na parte de trás da lona. A noite descia rápido e não havia mais ninguém no circo. Só eu e ele. Foi aí, no meio do silêncio, que ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados, como se alguém estivesse usando sapatos muito grandes. Achei que fosse meu patrão, mas quando virei, não era. Era um palhaço, mas não o que eu conhecia. O rosto estava borrado, a maquiagem escorria como tinta de boneca molhada. Os olhos eram fundos, fundos como buracos. E dele vinha um cheiro de carne úmida e coisa velha. Ele não falou nada, apenas me encarou. Eu congelei. Corri até meu patrão e me escondi atrás dele, tremendo. Quando contei o que vi, ele ficou pálido, olhou para o lado e viu. O palhaço também o encarava, mas o que ele fez foi pior do que eu imaginava. Ele me empurrou para trás e gritou: "Corre! Fecha o circo agora!" E eu corri. Depois disso, ele me proibiu de voltar. Disse que eu tinha cruzado uma linha que não deveria, que brincar com a ameaça de morte num lugar como aquele era chamar algo que dormia por ali. Dias depois, ele desapareceu. Quando reapareceu, parecia outro homem. Magro, calado, os olhos fundos como os do palhaço daquela noite. Me viu uma vez na rua e apenas acenou com a cabeça, antes de fechar a porta na minha cara. Desde então, nunca mais entrei num circo. Meu nome é Renato Assis, e eu não sei viver longe do circo. Cresci entre cordas, lonas, camarins improvisados e o cheiro de serragem. Já vi muita coisa em estrada, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vi numa noite no interior da Paraíba. Fomos montar o circo num terreno afastado da cidade, rodeado de mata espessa. Mal chegamos, os moradores começaram a alertar. Esse lugar é amaldiçoado. Já foi cemitério de escravos. Ninguém descansa aqui. Como sempre, a gente riu. Boato de interior, sabe? Mas aquela noite me fez engolir o riso. Depois do último espetáculo, enquanto eu recolhia os equipamentos sozinho, percebi que a lona começou a balançar com força. Mas não havia vento, nem brisa. O silêncio era tão espesso que doía no ouvido. Então veio a risada. Não era uma risada alegre. Era rouca, torta, como se a garganta de quem ria estivesse quebrada.
Ela vinha de todos os lados, como se ecoasse de dentro da própria lona. E foi aí que eu vi um palhaço parado entre as sombras. Mas ele parecia errado. A maquiagem antiga, como das fotos em preto e branco. A pele acinzentada e os olhos... os olhos completamente pretos. Nenhuma parte branca. E ele sorria. Ficou ali, me encarando. E depois sumiu. Do nada. Como se evaporasse. Corri pro trailer. Tremia tanto que mal consegui trancar a porta. Contei pros outros e seu Zé, um dos mais antigos, quase caiu da cadeira. Disse que há décadas um palhaço morreu naquele terreno. Caiu do trapézio e quebrou o pescoço diante de todos. Só que ele nunca aceitou que o espetáculo tivesse acabado. E volta, sempre que sente que o circo está indo embora. Desde então, nunca mais fico sozinho depois do espetáculo. E juro por tudo. Ainda ouço aquela risada, às vezes, mesmo fora da estrada. Sou o Francisco Barrudada, e minha família sempre foi de circo. Nasci em barracas, dormi em caminhões, cresci ouvindo palmas. O circo era o sangue da nossa linhagem. Meu tio era dono de um circo respeitado, grande, bonito, lotado em todas as cidades. Até que, por economia, decidiu comprar uma lona usada, vinda de outro circo que tinha falido. Era uma pechincha, mas também um erro fatal. O antigo dono da lona havia morrido tragicamente e, por falta de verba, foi velado ali mesmo, debaixo da lona, onde hoje as crianças batiam palmas. O primeiro ano foi o melhor de todos. Lotação máxima, dinheiro fluindo. Mas então, as coisas começaram a apodrecer por dentro. Artistas tropeçavam no picadeiro sem explicação. Uma acrobata caiu da corda. Jura que alguém puxou seu pé. Escutei sussurros, vindo de dentro da lona, mesmo quando estava sozinho. A lona começou a escurecer, literalmente. Ficava mais opaca a cada semana. Os refletores perdiam intensidade ali dentro, como se a luz não quisesse mais ficar. Um por um, os funcionários começaram a ir embora, sem aviso, sem levar malas. Só sumiam. E o circo do meu tio acabou falindo, assim como o outro. Hoje aquela lona está guardada em um galpão velho da família. E ninguém tem coragem de encostar nela. Meu nome é Mário Ayala. E talvez naquela noite eu tenha feito algo que jamais deveria ter sido permitido. Talvez eu tenha vendido um ingresso para o outro lado. Trabalhava havia 3 anos na bilheteria de um circo tradicional. Era uma rotina monótona. Vender ingressos, dar troco, sorrir. Mas naquela noite, algo mudou. E eu ainda me arrependo de não ter fechado a bilheteria mais cedo. O espetáculo já tinha começado. A maior parte do público já estava acomodada. Foi então que um homem surgiu vindo do escuro da rua, sozinho. Como se tivesse emergido das sombras. Andava devagar, com passos que pareciam não tocar o chão. Usava roupas antigas, daquelas que a gente só vê em fotos antigas. Cartola, um colete vermelho desbotado, calças de linho manchadas e sapatos que pareciam feitos à mão, com couro desgastado e seco. Mas o que me arrepiou foi o olhar. Ele me encarou por alguns segundos, e naquele instante senti como se alguém tivesse apagado o som do mundo. Nenhum ruído, nenhum eco de risada ou música vindo da tenda. Nada. O tempo parou. Ele não disse uma palavra, apenas apontou para um número no mapa de assentos e colocou moedas na bancada.
Eram moedas enferrujadas, pesadas, geladas como gelo de cemitério, tão antigas que em uma delas eu juro ter visto um rosto deformado estampado. Não o de um rei, nem de um símbolo, mas algo com olhos fundos, como os dele. Fiquei paralisado por alguns segundos. Quando voltei ao normal e consultei o mapa, percebi. Aquela cadeira já estava ocupada. Mas quando olhei novamente, o homem já havia entrado. Durante o espetáculo, ouvi os primeiros comentários. Pessoas disseram que havia um número novo. Um malabarista com facas afiadas que se movia como se estivesse flutuando. Diziam que ele fazia as facas dançarem no ar e que elas nunca erravam o alvo. Uma mulher chegou a dizer que as facas giravam em volta dela, como se alguém tivesse jogado para a plateia de propósito, mas que, estranhamente, não sentiu medo. Sentiu hipnose, só que não havia nenhum malabarista naquela noite, nenhum número com facas. Assustado, fui ver as imagens das câmeras de segurança. Na gravação, a cadeira onde o homem sentou estava vazia. E o picadeiro mostrava sombras se movendo, como se uma apresentação invisível estivesse acontecendo ali, com movimentos perfeitamente coreografados, mas sem ninguém no palco. Nos dias seguintes, moedas começaram a aparecer no caixa, sempre enferrujadas, com cheiro de terra molhada e, às vezes, com pequenos fiapos de cabelo presos nelas. O mais perturbador. Uma semana depois, recebi uma ligação. O homem que comprou a cadeira onde o estranho queria se sentar havia morrido em casa, sozinho, envenenado, e a faca estava cravada no próprio peito, uma faca de circo, daquelas de malabarismo. Desde então, toda noite, antes de fechar, confiro o caixa. E toda noite tem lá uma nova moeda, enferrujada, como se o show ainda estivesse acontecendo em outra dimensão. Meu nome é Jorlan Farias, e eu sei que o que aconteceu naquela noite me salvou a vida, mas também me assombrou pro resto dela. Eu tinha 7 anos. Era um sábado quente e abafado. Meu pai resolveu nos levar ao circo. Ele já tinha bebido um pouco, como sempre, mas estava animado. Entramos no carro. Eu, meus 2 irmãos, minha mãe e minha avó. Na metade do caminho, ele bateu em um ciclista que surgiu do nada. Um barulho seco, o corpo deslizando no capô e depois, silêncio. Ao invés de socorrer, meu pai desceu gritando, pronto para a briga. Mas o que surgiu do escuro foi pior do que qualquer confronto. Pela rua mal iluminada, surgiram vários homens. Uns 20, talvez mais. Vestiam roupas comuns, mas carregavam pedaços de pau, correntes, facões. Caminhavam como se já soubessem o que fazer. Foi quando eu abaixei o vidro do carro e olhei nos olhos de um deles. Ele era diferente, parado, observando, e naquele instante, o mundo ficou em silêncio, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Ele se aproximou do meu pai e disse algo que jamais vou esquecer. Entra no carro agora e vai embora. Eles iam matar todos vocês, mas você foi visto. Por quem? Meu pai perguntou confuso. Ele apenas apontou para mim e disse: pelo menino. Meu pai entrou apressado, dirigiu em silêncio. Ninguém falou mais nada. Fomos direto para o circo. Mas eu não vi nada do espetáculo. Não vi palhaços, nem animais, nem trapézio. Tudo o que eu conseguia ver era o rosto daquele homem e o sorriso final antes de desaparecer na escuridão da rua. Anos depois,
Descobri que, naquele bairro, muitos dos que participavam de linchamentos acabaram desaparecendo misteriosamente. Alguns dizem que existe uma espécie de espírito que impede tragédias quando vê inocência prestes a morrer. Outros dizem que existem vigilantes invisíveis, almas em dívida, que ficam vagando impedindo mortes injustas. Mas o que eu acredito é o seguinte: aquele homem não era humano, não completamente. E o circo, aquela noite, foi só o lugar onde o destino decidiu nos dar uma segunda chance. Sou o Rafael, e essa é uma história que carrego comigo desde a infância, como um veneno que nunca sai da pele. Eu devia ter uns 9 anos quando o circo chegou à cidade. Um daqueles circos grandes com letreiros brilhantes e promessas de magia de verdade. Mas o que me chamou a atenção foi o boato. Estavam pagando R$1 por cada gato capturado. Naquela época, R$1 era muito para uma criança. Então, a cidade inteira começou a caçar. Gatos começaram a sumir, centenas deles. Alguns diziam que era para alimentar o leão. Outros achavam que era só brincadeira. Mas ninguém questionava. Na noite da estreia, uma lona vermelha gigante foi erguida, com inscrições estranhas escritas em preto. Era uma língua que eu nunca tinha visto. Algo como rabiscos, círculos, olhos, símbolos que pareciam se mover com o vento. No centro da lona, havia o desenho de um deus, um ser com corpo humano, mas com cabeça de gato e olhos dourados. O espetáculo foi diferente. Não era divertido, era hipnotizante. As pessoas paravam de sorrir, ficavam em silêncio. Os mágicos faziam coisas que não pareciam truques. Levitação real, transformação de objetos, desaparecimentos sem fumaça, sem truques de espelho. E em um dos atos, uma mulher da plateia subiu ao palco sozinha, como se estivesse em transe. Eles disseram que era uma voluntária, mas eu sabia, ela não voltaria. No final do espetáculo, o palco foi lavado com uma água escura, e o cheiro era de ferro, de sangue, mas ninguém parecia notar. Anos depois, lendo um livro sobre cultos antigos, reconheci o símbolo daquele deus. Era Bastet, mas deformado, uma versão distorcida que não representava proteção, mas colheita de almas felinas. O culto tinha raízes em seitas egípcias proibidas, onde gatos eram sacrificados para abrir portais entre mundos. E quanto mais inocente fosse o oferente, mais forte era o vínculo. As crianças, sem saber, foram cúmplices. O circo sumiu da cidade pouco depois. Nunca mais ouvi falar. Mas às vezes, durante a noite, escuto miados dentro de casa, longos, tristes e ecoando, como se viessem de outro lugar. E uma vez, encontrei uma moeda antiga no meu quarto, com o rosto de um gato gravado e um olho que parecia me encarar de volta. O que acontece quando a fantasia do circo se mistura com o que a lógica não explica? Quando o riso é apenas a cortina para o medo. Esses relatos são fragmentos do que se esconde sob a lona. E talvez, na próxima vez que você ouvir uma risada de palhaço, pense 2 vezes antes de sorrir de volta. Eu sou Elpidio Veritas. E isso é Sombrelatos.